Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje que a gente tem que fazer é o seguinte. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a parte teórica de projetos, quais são as fases. Em seguida, nós vamos pegar os exercícios que a gente fez na aula passada e já vamos deixar pronto para trabalhar no Access, tá? A partir da semana que vem. Então, amanhã a gente já começa a ver alguma coisa do Access, mas a gente primeiro precisa ter certeza que a gente já cumpriu todas as etapas anteriores aí ao Access. Agora, é importante amanhã vai ser uma aula um pouquinho mais curta, porque eu quero ter certeza que todo mundo está com a versão correta, que está funcionando o Access. Então eu devo passar um por um aí, pessoal. Amanhã eu queria que vocês tivessem o Access à disposição aí, funcionando e utilizando o BD exemplo que tem aqui na própria plataforma e que a gente vai dar uma olhadinha hoje aí, tá? Se vocês já quiserem dando uma olhada, deixa eu marcar aqui. No Access. Ó, esse aqui, pessoal, é o exemplo que a gente vai usar aí hoje para mostrar algumas coisas importantes aí, ok? Então, esse BD exemplo que está na tela, BD exemplo, é um arquivo que vocês já podem ir baixando aí assim que possível aí, hoje ainda, né? Ok? Ah, não está aparecendo? Deixa eu tentar outra ferramenta aqui. E agora, pessoal, tá aparecendo ou não? Ainda não, continua na tela do mudo. Acho que da outra vez que eu fiz, eu acho que eu entrei de novo. Bom, pessoal, se vocês estiverem no módulo correto, aí está escrito módulo atividade. Esse é um módulo 4, onde tem um PowerPoint que eu vou usar hoje. Essa aplicação modular individual é o que a gente vai fazer hoje. E também a gente vai usar esse BD exemplo. Isso vocês conseguem visualizar na tela, né? Sim. Sim. Ok. Então, por favor, se vocês puderem já clicar aqui, e vocês baixarem o arquivo, tá? Esse aqui. Ah, peraí, deixa eu ver, talvez. Deixa eu colocar aqui a tela inteira. Agora está aparecendo, pessoal? Agora sim. Uhum. Legal. Eu tinha que pôr aquela janela inteira e não. Bom, pessoal, então aqui, nesse BD exemplo,
vai ter o arquivinho que vocês vão utilizar aqui, tá? Então, o arquivo é esse que vocês vão usar, tá bom? Tá? Agora eu vou pegar um pouquinho o PowerPoint e vou tentar passar para vocês aqui agora. Bom, então essa última parte teórica que a gente vai trabalhar, tá? Esse é um capítulo 9 desse livro sobre banco de dados. E, embora esteja em inglês, eu vou só falando para vocês as coisas mais importantes aí. Então, a primeira coisa que ele mostra aqui é que o projeto Banco de Dados deve refletir o sistema de informação. Porque, na verdade, a função do banco de dados é só organizar esses dados aí, tá? Organizar, dar entrada, saída, atualizar esses dados aí. Então, um sistema de informação, ele depende necessariamente de um banco de dados. Então, não existe nenhum sistema de informação hoje profissional que não exista um banco de dados por trás, tá? E aí ele quer mostrar também um pouquinho sobre o ciclo de vida, quais são as etapas que a gente tem que fazer. Se vocês observaram, se vocês forem fazer, por exemplo, um curso hoje de Access, vocês vão a primeira aula já começar a entrar no Access e desenvolver tudo. Não sei se observaram aqui nesse curso, esse curso a gente acaba desenvolvendo toda essa parte aí, a parte teórica disso, tá? E mesmo porque, se vocês recordam um pouco do projeto lógico e físico, a gente desenvolve essas duas coisas para que a gente possa desenvolver o projeto independente do sistema gerenciador de banco de dados. Se amanhã a gente resolve mudar, todo o projeto lógico e conceitual, ele vai ser preservado. Então, a gente consegue reutilizar as informações que a gente tem durante esse processo aí, ok? Agora, quando a gente fala de sistema de informação, que eu estou falando que tem um banco de dados embaixo, mas isso tudo envolve um conjunto de pessoas, um conjunto de hardware e também de software. Hoje eu diria que, na verdade, a parte de software é uma das partes mais caras que a gente tem hoje. Tá? Então, se você for contratar um sistema gerenciador de banco de dados, tal, você vai ver que ele é um custo muito grande aí. Aí você fala, bom, mas e o hardware? Hoje a gente tem a opção de alugar hardware, ou seja, eu alugo por utilização da máquina, ok? Então, a gente imagina que, na verdade, quando você está preocupado com a máquina em si, você deveria estar muito mais preocupado com o software aí, porque é ele que vai tratar seus dados aí, tá? Agora, quando a gente fala de banco de dados, não é só a parte técnica em si, tem a parte também do negócio. Então, na concepção do banco de dados, se você não estiver prevendo o que vai acontecer, que tipo de informação você vai tirar, aí o processo fica muito mais complicado. Então, um bom sistema é aquele que atende às necessidades dos usuários. Então, quando a gente está falando de um sistema aqui, quando eu falo para vocês que tem que conversar com o cliente, significa ver o que ele precisa para tomar a decisão. Ok? Então, se a gente olhar esse desenho, que a gente vai pegar os dados, algum aplicativo que usar os dados e vai gerar algum dado útil para tomar decisão. Então, quando a gente está falando aqui em sistemas,
Hoje, todo mundo usa banco de dados. E a partir do banco de dados, vocês vão usar outras ferramentas de visualização, ferramentas de BI, por exemplo, o Power BI, para que vocês façam a extração desses dados e utilize para gerar relatórios aí. O objetivo desse curso não é trabalhar com esse tipo de ferramenta, tá? Então, nós vamos trabalhar mais com o Excel. Nós vamos gerar algumas informações a partir do banco de dados usando o Excel. Então, o TSI, que é uma outra disciplina que eu estou dando agora, então, ele utiliza um RP e também utiliza uma ferramenta de Power BI. Se vocês quiserem aprender uma ferramenta, quer dizer, tem o Tableau, que é muito bacana também, só que ela é pago, e o Power BI tem uma versão gratuita, onde você extrai os dados, seja do Excel, do Access e qualquer sistema gerenciador de banco de dados, e você visualiza de uma forma muito interativa. Então, se vocês quiserem aprender alguma coisa, além de extrair, mas de visualizar ou tratar esses dados de uma maneira para apresentar, o Power BI é a ferramenta que vocês deveriam pensar em aprender, ok? E aí ele coloca aqui um desenho aqui que eu tenho tentado mostrar para vocês, pedindo para que vocês comecem a trabalhar no projeto de vocês, essa parte que a gente fala de planejamento, tá? Então, o que a gente precisa? É um negócio viável? Dá para ser feito? Talvez numa padaria não seja viável, mas numa empresa um pouquinho maior também possa ser viável. Então, essa ideia de planejamento é verificar se a gente pode continuar. E depois, quando a gente faz análise, é uma coisa que eu já solicitei para vocês, tentar ver com o usuário o que ele precisa. E, eventualmente, dar uma olhada o que já existe, para que a gente possa entender como eles se utilizam e, eventualmente, fazer uma coisa melhor do que existe, tá? E aí entra o projeto lógico. Então, no caso aí, projeto lógico conceitual é o diagrama entidade-relacionamento que vocês já fizeram. E aí depois a gente começa a entrar um pouquinho mais detalhe, a partir do momento que a gente faz o mapeamento, né, do diagrama já para o sistema gerenciador, a gente vai fazendo um detalhamento de tal forma que quando a gente abrir o Access, a gente já tem condições de fazer a implementação aí do banco de dados, que é desenvolvido no sistema gerenciador de banco de dados, no nosso caso é o Access. E aí, essa parte essa terceira aqui, que é a implementação, né? E essa implementação significa que a gente vai fazer alguns testes, depurar para ver se tem erro, instalar as máquinas, ver se está tudo funcionando. E uma vez que estiver funcionando, ele entra num ciclo de manutenção, onde você vai alterando novas funcionalidades no sistema, ok? Então, ele agora entra em detalhe o que é planejamento, análise, implementação e manutenção, tá? Depois ele começa a falar um pouquinho sobre especificamente já o banco de dados, tá? Porque a gente estava falando aqui nos sistemas, tá? Geral. Aqui a gente está falando já em banco de dados, tá? Então, quando a gente fala um sistema geral, ele vai usar o banco de dados, mas a gente precisa deixar o banco de dados apto para que o sistema acesse isso. Então, imagine que nós temos um banco de dados, tem várias tabelas, nós vamos acessar esses dados. Nós precisamos carregar esses dados, checar se está tudo ok, e a partir daí vai ter um sistema que faz a interface com o usuário. O que nós vamos fazer aqui nessa disciplina? Nós não só vamos montar as tabelas do banco de dados, mas nós vamos montar todas as interfaces com o usuário.
Então, aquela tela bonitinha, com o logo da sua empresa, tudo vai ser objeto dessa disciplina. E depois aquela entrada de dados, formulários para captar os dados, também vai ser objeto dos dados dessa disciplina. Então, quando a gente fala dessas 6 fases do ciclo, então é o projeto inicial do banco de dados, é isso que a gente está fazendo. Aí a gente vai lá no sistema gerenciador de banco de dados. Quando eu falo implementação e loading aqui, ao carregar, significa que eu já estou mexendo no sistema gerenciador de banco de dados. Aí quando eu faço o teste, avaliação, significa que eu eventualmente já fiz algum relatório, alguma busca, eu quero ver se está certo. Aí ele entra em operação e também em evolução. Então, eu não consigo fazer um sistema sem testar inicialmente o banco de dados. Então, quando a gente fizer alguns testes no banco de dados, a gente já está apto a testar o sistema também. Lembrando que vocês, como desenvolvedores de banco de dados, vocês têm condições de introduzir os dados diretamente nas tabelas. Um usuário final jamais vai ter esse acesso, porque ali pode ter informações sigilosas, informação de salário, etc., que não deve estar acessível pelo usuário comum. Vocês vão ser um super-usuário, porque vocês vão implementar, vocês vão ter acesso às tabelas, mas vocês vão desenvolver uma interface para o usuário. Então, às vezes a gente fica reclamando, olha, aquela interface não está bom, etc, tal, mas isso significa que a gente não projetou a interface adequada aí para o nosso cliente. Então, essas aqui são as fases. Aqui, o modelo conceitual, né? E o modelo lógico. E a gente vai desenvolver, chega no modelo entidade de relacionamento aí, tá? Então, esse aqui é o modelo conceitual, é o modelo de entidade de relacionamento. Se vocês observarem o nome das tabelas, esse PK é o nome da chave e o nome dos atributos, e ele escolheu um como chave. Essa é uma nomenclatura diferente que a gente usa, tá? Mas é uma nomenclatura também válida aí para o diagrama entidade de relacionamento, tá? Depois, por última coisa, a gente entra no modelo físico, que é o próprio Axis. E aí tem algumas coisas importantes aí que a gente vai discutir um pouquinho, é o backup. Pessoal, backup é a coisa mais importante de um banco de dados. Por quê? Imagine um banco, se ele não tem backup, você faz a transação e você não tem essas informações. E essa coisa que chama log aqui de transação, ele guarda todas as informações do que foi feito, quem fez, o que fez, na hora que fez, o valor que fez. Porque se a gente tiver que restaurar o banco, a gente pode desfazer as transações. Mas isso eu preciso ter um sistema que faça isso automaticamente para a gente, tá? Se a gente for trabalhar, por exemplo, no Axis, que é um banco de dados, um sistema gerenciador bem limitado, ele faz isso, mas não com tanta precisão como os sistemas de grande porte aí, ok? Acho que era isso que eu queria passar aqui em relação a... Agora eu queria saber se alguém já conseguiu abrir o Access aí. Por favor, dá um ok aí. Ô Flávio, você pode compartilhar a sua tela aí? Posso sim, professor. Por favor. Os demais, se quiserem abrindo aí aquele arquivo que eu passei para vocês, tá? Vocês já abriram aí, né? Ótimo. Todo mundo conseguiu chegar nessa tela aí, pessoal? Pessoal, vai dando
sim aí escrevendo sim, porque... Ok. Ô Flávio, se você olhar ali no canto superior esquerdo, tem uma reguinha, um esquadro, né? Se você clicar isso aí, ele tem o modo design e o modo exibição. Vamos tentar brincar um pouquinho, só clica um, clica o outro, só para tentar entender esse processo. Se vocês observarem aí, esses são o nome dos campos que a gente fez na aula anterior, tá? E sempre a gente está adotando aquele padrão que o primeiro é o nome da tabela e o segundo é o atributo propriamente dito. E se vocês olharem aí, o que a gente gostaria de fazer hoje não é colocar nada no Access, mas entender o que precisa ser colocado no Access para que a gente possa implementar um banco de dados. Clica para mim, fazendo favor, Flávio, na frente de cliente CPF está escrito número. Ao clicar com o mouse na frente, vai aparecer a opção de uma setinha para baixo. E aí a gente já pode observar que a gente tem vários tipos de dados. É isso que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje. Porque amanhã, como eu falei, eu vou querer saber se está todo mundo ok com relação ao Access, mas a gente já vai começar a implementar alguma coisa no Access aí. Por isso, amanhã, a minha prioridade é que todo mundo consiga chegar nesse mesmo ponto. Porque a partir da semana que vem é só parte prática. Então, se a gente observar lá... Opa! A Júlia, o meu não está aparecendo nada. Ô, Júlia, você conseguiu... você foi lá no arquivo e conseguiu abrir aquele arquivo que você fez download? E mesmo assim não aparece nada? Ô Júlia, nós vamos continuar um pouquinho mais aqui, aí depois eu pedi para você compartilhar e a gente tenta tirar essas dúvidas, pode ser? Só para a gente dar uma adiantada aqui. Então, você olhou aí que tem texto curto, texto longo, número, data, hora, moeda, numeração automática, sim ou não, objeto olé, por exemplo, uma imagem, hiperlink. Ah, deu certo? Legal, aí, Lucas, obrigado, viu, Lucas? Então, esses são os tipos que a gente vai adotar. Clica aí no texto curto. Longo ou curto, professor? Ou tanto faz? No curto. Aí já tem coisa, ele não vai deixar. Vamos fazer o seguinte, lá no final do cliente, depois do cliente sexo, põe aí cliente teste. Vamos fazer um novo campo aí. Aí vamos dar uma olhada nas opções lá. Então o texto curto, o texto longo, dá uma olhadinha aí, ele já colocou lá embaixo o tamanho do texto. Que número que é aí? Acho que é 255. Tá, vamos pôr lá texto longo agora. Ele está livre. Então, quando a gente vai pôr o nome, a gente tinha conversado sobre isso, que talvez um número 100 caracteres seria um nome razoável, né? Lembrando que quando a gente está trabalhando com texto, pessoal, cada letra é um byte. Então, quando a gente está falando megabytes, gigabytes, é esse mesmo byte que a gente está ocupando aí. Vamos pegar no caso de número. Coloca número aí, fazendo favor. Aí nesse número está em número longo. Clica aí nesse número longo e aí tem uma setinha lá para baixo, né? E tem vários tipos aí, não tem? Isso. E aí a primeira dúvida que iria surgir é que tipo que eu vou colocar. Então, se eu colocasse o maior possível, eu ia estar desperdiçando espaço. Por exemplo,
Essa primeira opção é byte. O byte é até 255 caracteres, né? Caracteres não, desculpa. Até o valor de 255. Então, se a gente usasse para idade, tudo bem, mas salário já não daria, né? Agora, ao invés de você clicar essa setinha para baixo, eu ia pedir para que vocês apertassem o F1. Eu não sei se vai aparecer para mim aqui, mas para você deve ter aparecido uma janelinha, não apareceu, Flávio? Isso, propriedade field size. Isso. Vamos tentar ver. Esse Meet tem esse problema. Ele não sei se é só nesse ou no Zoom, mas quando aparece as janelinhas ele não mostra, né? Vamos ver lá. Você consegue ver o que tem lá no Byte? Professor, eu posso tentar mudar o modo de apresentação para aparecer a janela? Posso tentar? Pode, faz favor. Você vai pôr a tela inteira? Agora aparece? Aparece. Você pôs a opção de a tela inteira, né? Isso. Legal. Aí acho que se eu voltar para o Access, também aparece o Access, né? Então vamos lá. Então vamos lá. Volta naquele lá, só para a gente tentar entender aqui. Só tira esse ocultar, essa barrinha aí, está isso. Então, pessoal, byte, né? 0 a 255. Olha quanto que ele ocupa, 1 byte. O decimal, se a gente quiser colocar salário, talvez seja interessante colocar, mas olha quanto ele ocupa 12 bytes. E aí você pode olhar aí, tem uma notação científica aí, né? Quando ele fala assim, menos 10 a 38, tá? E significa 1 e 38 zeros. É muito grande esse valor. Agora, inteiro, pessoal, é 2 bytes, de menos 32.000 a mais 32.000. Inteiro longo, menos bilhão, né? Milhão, bilhão. Menos e mais. O single, aí tá menos 3 vezes com 38 zeros. E o duplo é o maior de todos. Tá? Com 8 bytes aí. Então, isso significa, pessoal, na hora de a gente escolher, a gente vai ter que dar uma pensada nisso aí. Tá? Por quê? Porque isso vai impactar não só no espaço, mas na procura também. Porque se ele está procurando lá na memória e você deixou um espaço grande para ele aí, né? Então ele vai tentar comparar cada byte lá. Tá? Então é importante que a gente reflita um pouco em relação a isso aí. Normalmente você fala, olha, não deu a memória, está lento, compra mais memória. Se for um sistema pequeno, pessoal, a gente não vai ter essa preocupação. Mas à medida que ele começa a crescer, ele começa a ter algum problema de desempenho. Tá? Então vamos pegar lá, pessoal, o exercício que a gente que é para fazer em sala de aula. Você pode abrir lá, fazendo favor? Flávio? Aqui. Isso, clique aqui, ó. Novo arquivo, clique aqui. Isso. Então aqui, pessoal, o que eu queria que vocês tentassem fazer agora, e aí eu vou dar um tempo para vocês, a gente já fez aquele processo de mapeamento. Qual que é? A gente converte as entidades para a tabela. Então vai ter uma entidade receita e uma entidade gradiente. Aí vai ter receita código e a chave receita nome. Ingrediente código, ingrediente nome. Então quando a gente faz o mapeamento, gera duas tabelas. Mas como é N para M, então gera uma terceira que chama usa,
ela vai ter o atributo quantidade, vai chamar usa quantidade, e usa ingrediente código, usa receita código, ou seja, ela recebe as chaves das duas entidades que ela relaciona. Vocês têm alguma dúvida em relação a esse processo que a gente fez na aula passada? Se tiver alguma dúvida, pergunte. Mas eu queria que vocês criassem a tabela e colocassem na frente da tabela, se for caractere, entre parênteses, o tamanho. O número, se for o número, você põe N, abre parênteses, aí você põe se é byte inteiro, inteiro longo, etc e tal. Se for data, você escreve data. E de tal forma que são essas informações que a gente precisa para colocar no Axis aí. Então, vamos dar aí, pessoal, um tempinho aí para que vocês possam fazer isso. Então, o que eu quero, na verdade, pessoal, são só tabelas agora. Só tabelas e mais nada. Então, olha, 17h36. Vamos dar aí até uns 20 minutos. 20 minutos, tá bom, pessoal? Professor, o senhor falou que não é para fazer no Access, então eu uso o Excel, por exemplo? Pode usar Excel, Word, qualquer coisa aí. Mas eu não quero que coloque no Axis agora, não. Porque o que a gente tem falado é esse planejamento. Porque a hora que der errado lá alguma coisa, aí a gente não sabe por quê. Então vamos tentar planejar antes, tá bom? Então, pessoal, uns 20 minutos aí, vamos dar para vocês aí. Eu estou no chat, qualquer pergunta pode ser feita aí. Então, esse exercício aí, vocês têm que postar, mas eu ainda vou discutir o resultado com eles antes do final. E lembrando que a gente gostaria que até a semana que vem vocês tivessem a mesma coisa para o projeto de vocês, tá? Então, o projeto de vocês, ele deve ter, eu imagino que ele deve ter 3 a 5 tabelas final aí, tá? Não mais do que isso, para não ficar muito complexo, tá bom? Então, eu estou no chat, tá? Vou desligar o microfone aqui, mas eu estou no chat, se precisar alguma coisa, vocês falam aí, tá? Obrigado. Então, lembrando que é caractere, põe um C, é parênteses, o número do caractere. Se é numérico, você tem que pôr o tipo de numérico ali, tá bom?
Professor, se for caractere, como que coloca mesmo? Desculpa. Caractere, você põe um C de caractere, abre parênteses e o tamanho que você gostaria que tivesse esse campo, tá bom? Tá ótimo, obrigado. De nada.
Bom, pessoal, 18 horas, vamos voltar aqui. Ô, João, tudo bem? Você conseguiu fazer? Tudo bem, consegui sim. Você pode compartilhar sua tela aí? Eu só tive dúvida na chave entre as duas. Posso Nós, compartilhar só, né? ó, você tem direito a uma pergunta aí para os universitários, ou você pode ligar para alguém, tá bom? Tá ok. Deixa eu. Peraí, só um minuto. Tá aparecendo? Tá. Então, receita código, caractere. Não, o que é esse caractere? Você pôs B aí. Nessa Ah, coluna B, o que seria aí? eu escrevi qual o caractere que seria na frente, assim, só para identificar. Não, quando a gente fala caractere, é letra e número, tá? Então, esse caractere já é um tipo de dado, tá? Ah, tá. Então Então, eu tenho que remover isso, né? é. Certo. Então, o código da receita, o máximo você tem 255 receitas, é isso? E o máximo 255 ingredientes. É isso? Ah, acho que sim. Não tem mais, não. Deixa eu. E a turma também só tem 255. A hora que fechar isso aí, atingir 255, você fecha o boteco, é isso? Eu entendi que poderia mudar depois, né? Se chegasse nesse número. Então, teoricamente é possível sim mudar, né? Se você muda para maior, né? É o mesmo tipo maior. Você não pode mudar para menor. Mas eu acho que 255 é pouco. Talvez para o começo do sistema talvez seja razoável, mas depois não. Sim. O texto, aluno número. Então, o número máximo do aluno é 255. É isso? Não, também. Então, o que o aluno número, o pessoal dos universitários aí, o que poderia ser o número aí? Se a gente considerar o da USP, né? Qual é o maior número da USP aí? Em relação ao aluno, É, acho que seria o número USP ou talvez o CPF, né? isso. Se fosse o número USP, acho que está no 100 mil, é isso? Que número que está hoje? Eu acho que tem uns 7 dígitos. Sete. 8, tá? 7 dígitos, 8 dígitos. Seria qual tipo de número aí, pessoal? Curto? Vamos ver o curto aí, pessoal. Eu não lembro aqui de cor, mas eu vou apertar F1 aqui e vou ver. Deixa eu ver aqui. E aí, pessoal, alguém descobriu aí? Ó, você falou inteiro? Vem, Flávio. Eu falei curto, professor. Curto. Qual que é esse curto aí? Não é um número. O número tem byte, decimal inteiro, inteiro longo, simples e duplo. Você está falando do texto. Você está querendo colocar texto, é isso? Não, desculpa, professor, eu confundi. Então vamos lá, pessoal. Eu vou passar para vocês aqui, ó. O número inteiro
é inteiro, né? Então não adianta pôr decimal. Ó, o número que chama inteiro, ele tem essa condição aqui, ó, 32.000 a mais, menos 32, mas esse cabe o número USP? Não, né? E esse outro aqui, pessoal? Esse aqui é inteiro longo. Cabe ou não? Esse cabe o número USP? Esse cabe. Então a gente pode adotar o inteiro longo, porque se a gente adotar o inteiro só, ele não vai caber, porque é até 32.000. Tá? Então a gente não precisa ir no single e no duplo, que é um número giga enorme. Ó, só para você ter ideia, o próximo maior que o do inteiro longo é esse aqui, ó. Olha o tamanho que ele tem. -3 e 38 zeros. Acho que não precisa isso, né, João? Acho que não, também. Então vamos lá. Então no USP, no aluno número, a gente vai pôr inteiro longo, não é isso? Que mais? O nome, que tamanho de quantos caracteres que vai ter? Se for curto, até 255. Tudo bem, mas já vamos especificar quantos, tá bom? Mesmo Certo. sendo curto, a gente vai especificar. Então, texto você põe entre parênteses, você põe o tamanho que você quer. O que vocês acham que é um bom tamanho? 100? A gente tinha falado em torno de 100. Eu acho que 100 é bem razoável para um nome. Então vamos lá, 100, pessoal. Então vamos passar então. Ó, o código até 255, receita, o nome da receita até 255, vamos considerar aqui, não tem mais, ingrediente código, máximo tem 255 ingredientes. Ingrediente de nome também curto, aí ingrediente nome também você vai pôr um tamanho lá para mim, fazendo favor. Certo. Então 100 você já está ciente então que a gente só vai ter 255 receitas, né? Sim. Tá bom. O projeto é seu, você faz o que você quiser, não é isso? Turma número. Só pode ter 255 turmas, é isso? Não. Pode ter mais? Sim. E que tamanho que você quer? Por exemplo, inteira até 32.000 turmas, tá bom? Acho que sim, tá bom. Vou colocar aqui. Só inteiro, não inteiro longo. A sala até 255 salas, tá bom isso? Acho que tá bom essa. Porque sala é Data, físico, né? é. Data, hora, aluno nome 100, número inteiro longo. Vamos lá. Aí, ok. Você já... Ó, esses que depois você acerta, porque tem algumas chaves vieram de outro lugar, né? Se a gente alterar, você tem que alterar também, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá para a disciplina. A disciplina é crédito, máximo 255 créditos, não é isso? Código também. O código dela, se fosse da USP, era um código alfanumérico, não é? Isso, eu fiquei pensando nisso mesmo, mas eu não achei essa opção. Então, aí é caractere. O caractere vale letra e número. Então você pode pôr o caractere e o tamanho. Tá. Disciplina o nome, que tamanho que vai ter aí? E... acho que eu vou pôr 100 também. Ok. Turma código a gente combinou que a gente alterou a turma código ou não? Deixa eu ver aqui em cima. Não.
Sim. É turma Número. número ou turma código? Turma código. Mas eu pensei em um código numérico nesse caso. Professor, lá no Word estava cada um de um jeito. Ah, tá bom. Então, mas aí a turma a gente tem que. Você usou turma código, lá em cima você também usou turma código, esse mesmo nome? Vamos Não, padronizar, né? turma número. Então eu mudo aqui embaixo. Lembra que, pessoal, numa mesma tabela, ela sempre chama o nome da tabela e depois mais alguma coisa. Por que você está misturando aí turma, aluno e recebe? Ah, esses são três? O que você está fazendo aí? Mostra Então, o. deixa eu compartilhar aqui. Ah, Alterar. mostra o desenho lá para a gente ver o primeiro. Aqui, o que eu tinha falado que eu não tinha entendido as chaves. Como fazer. Então, vamos lá. Ó, esse turma recebe aluno. Então, Isso. uma tabela vai chamar turma e ela tem turma número, turma sala e turma horário. Isso. A outra tabela chama aluno, aluno que tem os campos aluno, aluno nome, aluno número, aluno sexo, Isso. tá? Essa não vai receber tributo de ninguém. Então ela vai ficar só isso. Tabela 1, tabela turma, tabela aluno. A outra tabela vai chamar recebe. Ela vai chamar recebe semestre, recebe aluno número e recebe turma número. Tá claro isso ou não? Por Agora que eu sim. fiz isso? Tá? Se fosse um para N, ele migrava para o outro lado, mas sempre eu coloco da onde vem, tá? Volta Sim. lá no seu. Vamos ver se turma aluno como é que tá. Volta no seu. Onde está a turma aluno? Ah, esse primeiro aí, não é isso? Só que Isso. põe separado aí para mim, senão eu vou ficar meio confuso. Tem uma Oi? tabela que chama. Tá confuso para mim. Esses três primeiros são três tabelas separadas. Ah, tá. Deixa um espaço aí, senão. Não aí, é o primeiro lá, ó. Esse aí também. Tudo bem, não, esse aí Esse. mesmo. Separa aí. Isso. E aí você Eu põe o nome insiro. da tabela, vamos fazer direitinho. Ah, como é que eu insiro aqui mesmo? Inserir. Botão direito inserir. É isso. Não, vamos naquele mesmo que você estava fazendo no turma, pode ser. Mas escreve Esse aí. aqui? Primeiro esse chama turma. Tabela chama turma. Isso. Aí tem turma número e turma sala. E turma Turma horário. horário. Isso. Agora faz o espacinho e vai ter uma outra que chama aluno. Isso. Não mistura não, porque agora que a gente for no Excel, no Access, a gente precisa saber o que é cada um. Aí o recebe. O recebe você esqueceu um campo lá, que é o atributo do próprio relacionamento. Recebe semestre. Recebe semestre. Posso pôr embaixo ou tem problema? Não, o local não interessa. Pronto. Agora lembra que eu falei para você que toda a tabela tem que ter chave. Você tem que marcar qualquer chave. Põe um asterisco na frente, na coluna C lá. Deixa eu ver aqui. Número e número. Pronto. Lembra quando eu falei quando é N para N e vem os atributos como chave das outras entidades? Ele vem como chave. Sim. Então marca aí que são chaves, o que vieram das outras tabelas. É o asterisco?
Não, mas você já tem chave na tabela turma, já tem chave na tabela aluno, agora precisa chave na tabela recebe. Ah, tá. Quando é N para N, ela vem como chave da outra tabela. Aí esse recebe semestre é o quê? Que tipo que é? Esse semestre é número, né? Aham, Número. Acredito que seja byte, né? Porque são primeiro, Sim. segundo e quarto, né? isso. Pronto. Agora, a minha pergunta é, o aluno número está certo? É número byte? Qual? Recebe aluno número. Recebe. O aluno número, tá vendo? Embaixo, em cima do aluno, você pôs inteiro longo. Embaixo você pôs byte. Certo. Então Pessoal, é esse, inteiro. esse é um erro mais problemático que tem no Access. Se você definir um tipo em um lugar e o mesmo, que deveria ser o mesmo em outro, aí vai dar errado. Certo. Não, a turma, número, ela é número byte. inteiro. Não, tá escrito número inteiro ali. Olha lá em cima onde você Agora eu tô digitou. vendo. E o aluno número, ele é inteiro longo, não é isso? Aí. Ficou texto ali, ó, no aluno nome, texto. Ok, pessoal? Vocês entenderam? Agora volta lá naquele desenho só para ver se tem um para N para a gente mostrar o que acontece. Tem aqui. Sobe. Esse aí vai ter uma disciplina. Uma tabela que chama disciplina e uma tabela de número. Só isso. Por que que ela não tem uma tabela tem? Porque não é N para M. E Certo. aí eu não tenho relação em um para outra. Aí você tem que migrar a chave de turma para a disciplina, mas ela não fica chave, ela fica comum. Então vai ter disciplina crédito, disciplina código, disciplina nome e disciplina turma código. A tabela disciplina, você entendeu? Que vai do lado 1 para o lado N, levando a chave, mas ela não fica chave no destino, tá bom? Certo. Então, pessoal, é isso aí que vocês têm que mandar. Tá Ok. bom? Pessoal, eu vou deixar mais um tempinho que vocês têm que entregar isso até o final da coisa. Então, até semana que vem, na quarta-feira, eu preciso do projeto de vocês. Ah, isso eu não fiz nada. Faz alguma coisa. Posso mudar depois? Pode mudar depois, tá bom? O importante é que vocês comecem a fazer, pessoal, porque se vocês não começarem a fazer o projeto, vai chegar no final do semestre tem um monte de tarefa, não só nessa disciplina, nas demais. Se à medida que a gente for ensinando, vocês for desenvolvendo o projeto de vocês, aí vai chegar no final, vai ser só alguns ajustes. Então, se você quiser deixar tudo para novembro, não é uma boa ideia, mas também é uma opção, tá bom? Então, pessoal, vocês têm esse exercício para entregar até o final dessa aula de hoje, tá? E para amanhã a gente já vai começar a fazer a prática. E para a semana que vem eu quero já as tabelas do seu projeto. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Se vocês não tiverem dúvida, a gente já encerra. Tá bom? Certo, professor. A todas as tabelas do projeto para a semana que vem. O de hoje são só esses exercícios aí. Lembrando, Pietro, se não tiver tudo, você faz o que você tem e depois a gente pode ir mudando. Mas o importante é que a gente comece a gerar dúvidas do projeto agora. E chega em novembro, você fala, como que eu faria, como que eu faço essa tabela? Aí vai ser muito em cima, não dá para fazer.
Se você vai perguntando, você já vai levando o projeto já de uma forma correta e com isso não tem problema lá no fim de ter que refazer tudo, tá bom? Obrigado, pessoal. Então, até amanhã aí.